Bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos aprender a calcular MMC e MDC pela decomposição simultaneamente. Bem, primeiramente vamos colocar aqui um aviso para você sobre os números primos novamente. Observe que nós já tivemos algumas aulas aí sobre números primos, né? E ele agora está nos acompanhando aí no decorrer das nossas aulas. Bem, então eu coloquei aqui já como um exemplo, né? Vamos determinar o MMC entre o número 16 e 18, certo? A gente vai utilizar a decomposição simultaneamente. Bem, nós já aprendemos a calcular MMC usando os múltiplos de 16, múltiplos de 18 e assim sucessivamente. Nesse momento, nós iremos fazer de uma forma simultânea, ou seja, você coloca o número 16, o número 18, e agora você faz a fatoração junto, simultaneamente, os dois números, tá? Então você vai colocar aqui nossa divisão sucessiva. Lembrando que você só pode dividir, só pode colocar números aqui do lado direito desse risco, apenas números primos, né? Não importa a sequência, tá? Você pode escolher o número que for, que nem, por exemplo, você vai falar, bem, o 16 e o 18 são números pares, né? Se eles são números pares, então eu posso começar dividindo pelo número primo 2. Muito bem. Então vamos começar dividindo por 2. Dividir por 2 é realizar a metade. Então a metade de 16 é 8 e a metade de 18 é 9. Bem, analisa agora esses novos números encontrados, que são os nossos quocientes. O 8 é par, então eu vou dividir por 2 novamente. Aqui vai ficar 4. E o 9, que é um número ímpar, que não é divisível, é possível dividir, mas não é exato. Nós repetimos. 9. 4 é par, continua a divisão por 2, por ser par, tá? Então fica 4, metade de 4 é 2. E de 9, nós já vimos que não é possível dividir por 2, não é exato, repete. Dá por 2 novamente, que vai ficar 1. 9, repete. E agora o número 9 é possível fazer o quê? Eu já vi que o 9 não é divisível por 2. Então a gente vai analisar o próximo número primo. Olha só que interessante. Então o 2 está fora, não conseguimos dividir por 2, o número 9, mas podemos dividir por 3. Então não uso o 2, agora eu vou usar o 3. 9 dividido por 3 é 3. Então vai ficar 1 e 3. E agora 3 só é divisível por 3 por ser um número primo. Moleza. Ficou 1 e 1. Tá, e agora quem é o MMC? Bem, o nosso MMC vai ser o seguinte. Vai ser a multiplicação dos fatores encontrados. Então aqui ele vai ficar assim, ó. Colocamos um risquinho aqui para separar. E agora nós multiplicamos os fatores encontrados. Só corrigindo aqui rapidinho. Então, me ajudem lá. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Nós temos aqui quantos fatores 2? Olha, temos 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3 e 4 vezes 3 vezes 3, igual. Vamos analisar qual o resultado? Então, olha lá. 2 vezes 2, 4. 8, 16. 16 vezes 3, 48. E 48 vezes 3. Vamos armar a continha e vamos fazer 48 vezes o 3. Pode usar calculadora também, tá? Mas aqui a gente vai fazer manualmente, ó. 3 vezes 8, 24. Opa, volta aqui um pouquinho. 3 vezes 8, 24. Então vai 2. 3 vezes 4, 12, 14. O número 144 é o nosso MMC. Ou seja, ele é múltiplo de 16 e múltiplo de 18. Legal, fácil e muito tranquilo de fazer, né? Vamos ver uma aplicação desse resultado? Vamos para o próximo quadro. Bem, então a aplicação do MMC em situações e problemas. Aplica-se o cálculo do MMC em situações que nos dá a ideia de repetição ou de múltiplo comum entre números. Então, quando o exercício ou o problema solicita ali para você, quando vai repetir, quando vai retornar novamente, né? A ideia de múltiplos, né? Qual é o número que é comum para esse e para aquele, nos dá a ideia de MMC.
Então, deixei aqui esse probleminha para a gente resolver sobre aí o espaço, né? Olha lá. Problema. Suponha que um cometa, esse aqui não é um cometa ainda, né? Isso aqui é o Sol, tá? Uma representação aí do nosso sistema solar e os planetas em suas órbitas. O ponto mais próximo da Terra em sua órbita a cada 20 anos. Então, ó, suponha que um cometa A atinge o ponto mais próximo da Terra em sua órbita a cada 20 anos, um cometa B a cada 30 e um C a cada 70 anos. Se em 1985 os três estiveram simultaneamente o mais perto possível da Terra, a próxima ocorrência desse fato se dará em que ano? Então, como a gente sabe, né? Eles estão aí em um ciclo, né? Como que nem os planetas aqui nas suas órbitas, né? E eles, a cada tempo, vai retornar novamente para a Terra, próximo da Terra. Então, se o cometa A passou a 20 anos, o B a 30 e o C a 70. Quando vai repetir, olha, essa ideia nos dá a ideia do cálculo do MMC. Então, a gente vai calcular o MMC, olha só, MMC entre 20, o número 30 e o número 70. Ok? Então, vamos calcular. Como é que a gente faz para calcular simultaneamente? Então, a gente vai colocar 20, 30 e 70. Bem, nós já sabemos que são números pares. Se são números pares, é possível começar essa divisão por 2. Então, vamos fazer junto comigo aqui. Se quiser pausar o vídeo e fazer, né, e depois verificar o resultado, seria o ideal. Então, aqui vai ficar 10, metade de 30 é 15, e a metade de 70 é 35. Se você quiser começar com 5 por ter final zero, pode, tá? Só vai alterar a ordem dos fatores, mas isso não vai alterar o produto. Bem, nós vimos que tem um número par ali ainda, então eu vou dividir por 2 ainda, porque tem número par. Então ficou 5. E o 15 e o 35, que não é divisível, né? A gente vai apenas repetir na linha de baixo. Tudo fácil, tudo tranquilinho, né? Então, quando não é divisível, se tem número par, divide por 2, quando não é, repete. Bem, alguns alunos aqui ficam questionando se divide por 3 ou por 5. Não importa, tá? Se você vê que tem final 5, tudo bem, pode dividir por 5, só não pode errar a divisão. Então, por exemplo, 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. 35 dividido por 5, 7. É essa divisão que você não pode errar, tá? Então, agora, ó, por exemplo, tem o número 3, não tem problema, dá para dividir por 3 aqui, ó, sem problema nenhum, tá, pessoal? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Como a gente sabe, o MMC vai ser o produto desses fatores. 7 é número primo, só é divisível por 7. Então vai ficar 1, 1 e 1. E agora o nosso MMC, nós sabemos que é a multiplicação dos fatores. Então vamos ver aqui, multiplicando os fatores, nós vamos ter 2 vezes 5 vezes 3 vezes 7. Igual. Vamos calcular juntos? 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 7, 0. 420. O que será que é esse 420, né? O que será que vem a ser 420? Bem, quando nós estamos trabalhando em anos, então significa que vai ser 420 anos. Bem, se os três cometas passarem em 1985, então agora basta eu pegar 1985 e somar esses 420 anos, quando os cometas estarão novamente juntos aqui simultaneamente, estarão próximo da Terra, né? Então, fazendo a continha rápida aqui, vamos fazer uma soma junto. Então, vai dar 5, 10, vai 1, 10, 14, vai 1, 2, 2405. Então, os cometas vão retornar novamente, né? Sequência de próxima à Terra, no ano de 2405. Bem, provavelmente não estaremos mais vivos, né, se esse problema fosse realmente real. Cálculo do MDC utilizando a decomposição simultaneamente. Olha que interessante, simultaneamente. A gente viu o MDC, que é o máximo divisor comum. Nós vimos utilizando lá determinados divisores de um número, determinados divisores do outro e ver qual é maior. Aqui a gente vai usar a decomposição. Bem, aplicamos a decomposição simultaneamente e em seguida, multiplicamos apenas os fatores primos divisores de todos os termos envolvidos. Exemplo,
Determinar o MDC entre os números 72 e 48. Vamos fazer o cálculo? Vamos ver como é que isso funciona? Então a gente vai pegar e fazer a divisão simultaneamente. A escrita, ela não muda muito, né? Ela vai ficar assim, ó. MDC, tá? Abre parênteses. Entre... Opa, vamos escrever de novo ali. Tá? Então ficou MDC, abre parênteses, de 72,48. Essa é a escrita, tá? A gente lê MDC, ou seja, o máximo divisor comum, entre 72 e 48. Vou dar um zoom aqui e vamos fazer o cálculo junto comigo. Então, eu vou fazer simultaneamente. A gente vai colocar aqui 72 e aqui o 48. Então, agora preste bem atenção. É o mesmo cálculo, tecnicamente, do MMC, só que agora a única diferença é que quando você usar um fator que divida os números envolvidos, você faz uma marcação nele, da seguinte forma, olha só. 2 vai dividir o 72, que dá 36, e o 48, que é 24. Então, o que acontece? O número 2, ele dividiu o 72 e o 48. Então, vamos fazer uma marcação nele. Vou fazer uma anotação aqui, porque ele dividiu os dois números. Bem, os dois são pares, vou dividir por 2 de novo. Então, 18 e o 24 agora vira 12. Como nós observamos, esse 2 também dividiu. Então, anota ele. Marcar. Dá por 2 de novo. Vamos ver. Metade de 18 é 9 e a metade de 12 é 6. Observe que eu estou fazendo o cálculo como se fosse igual ao MMC. Esse 2 aqui eu vou anotar M. Vamos colocar aqui uma indicação. Bem, 9 e 6. Bem, o 6 é par, dá por 2. Então, 9 é ímpar, repete. E o 6 dividido por 2 é 3. Observe que agora esse 2 dividiu somente o 6. Então, não vou marcar ele, não vamos utilizá-lo, tá? Então, ele só dividiu o 6. Bem, o 9 e 3 dá para dividir por 3, que vai virar 3. E aqui vira 1, que são os quocientes das divisões por esse fator. Observe que esse número 3 dividiu tanto o 9 quanto o 3, dividiu os dois simultâneos. Então, eu vou fazer uma anotação nele aqui também. Bem, 3 só é divisível por 3, então fica 3, 1 e 1. Tá, professor, e agora, como que eu vou determinar o MDC? Bem, esses números que estão aqui denotados aqui com essa marcação é porque dividiu os dois números ao mesmo tempo no momento que eu estava fazendo a fatoração. Então, agora o MDC vai ser a multiplicação desses fatores. Então, a gente vai pegar lá, olha, primeiro tem 2 vezes 2 vezes 2, então são 3 fatores 2 que estão marcados, e um fator 3. Igual, e fazendo uma conta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Pronto, esse é o nosso MDC entre 72 e 48, é 24. Só não esqueça, o cálculo é o mesmo do MMC? É parecido, quase o mesmo. A única diferença é que agora nós utilizamos apenas os fatores que faz a divisão simultaneamente entre os números envolvidos, tá? Então ele fez aqui, dividiu 72 e 48, dividiu o 36 e o 24, dividiu o 18 e o 12. Esse fator 2, por exemplo, ele não dividiu o 9, né? Ele não dividiu, o 9 foi repetido, ó, porque ele é ímpar. Então eu não marquei, não denotei. Beleza? Bem, vamos para o próximo quadro. No próximo quadro, nós temos aqui um exemplo, né, de aplicação do MDC. Temos aqui a nossa bandinha. Vamos colocar nossa banda aqui. Vamos organizar nossa banda aqui também, né? Então, aplicando o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, em situação de problema. Então, o MDC é utilizado em situações em que envolve problema de divisão e precisa determinar uma quantidade que seja a maior possível, tá? Então, aí você sabe que vai aplicar o MDC. Então, um problema. Num festival de música, há 60 sopranos, que seria essa mocinha aqui, 30 contraltos, podemos dizer que é o trombonito aqui, e 12 baixos, que é essa mocinha com o bombardão ali. Pretende-se distribuir os cantores em grupos de modo que cada grupo haja o mesmo número de sopranos, o mesmo número de contraltos e o mesmo número de baixos. Qual é o maior número de grupos que é possível formar? Então, eu tenho que achar um número, então, que seja uma quantidade de equipe que
que seja possível que cabe todos esses músicos, né? Uma quantidade de soprano, uma quantidade de contralto, uma quantidade de baixo, mas que não sobre nem falte baixo, nem sobre falte contralto. Então veja que eu quero dividir eles em grupos. Essa divisão, e eu quero que seja a maior quantidade de músico possível, já nos dá a ideia de calcular o quê? O MDC, né? Porque eu quero repartir eles numa maior quantidade possível. Então, MDC, o maior número que divide o 60, que divide o 30 e que também divida o 12 aqui de novo. Então vamos dividir esses números. Peguem seus papéis, canetas, lápis e borracha e façam junto comigo. E se possível, aperta pausa aí no vídeo e depois confere sua resposta, tá? Então vamos fazer aqui. Vou pegar os números 60, o número 30, o número 12 e vamos fazer a decomposição simultaneamente. Começando por 2, porque é número par. Observe que agora são 3 números, tá? Então aqui ficou 30. O 30 dividido por 2 é 15. E o 12 dividido por 2 é 6. Observou que o 2 dividiu os 3 simultaneamente? Então vamos fazer uma marcação para não esquecer, ó. Para lembrar que esse fator dividiu os números envolvidos. 30, 15 e 6. Bem, tem números pares, então vamos dividir por 2. 30 virou 10. Opa, professor. Vamos arrumar. 15. Espero que vocês tenham feito certo. Então aqui é 15 também. O 15 dividido por 9 já vimos que não é, porque é ímpar. E a metade de 6 é 3. Observou que o 2 aqui só dividiu o número 30, então não fazemos nada, não marcamos, tá? Porque a gente quer calcular o MDC. 15, 15, 3. Ah, dá para dividir por 3, professor. Então vamos dividir. 15 por 3 dá 5. 15 por 3 dá 5. Veja que eu estou dividindo, tá? 3 por 3 dá 1. Observe que esse 3 dividiu os 3 números simultaneamente. Então vamos aqui, vamos lá, denotar ele aqui também. Bem, o 5 sai divisível por 5. Porém, o 5 vai dividir esse 5, vai dividir esse 5 e o 1 não irá dividir. Então, repete. Bem, quem que vai ser o nosso MDC? O nosso MDC é os fatores que a gente denotou ali. Quem que denotamos? 2 vezes 3. Nesse caso, igual a 6. O que que significa esse número 6, professor? Não entendi o que é 6. Que a gente vai conseguir formar 6 equipes. Essa é a maior quantidade de equipes que nós vamos conseguir formar. De que maneira? Observe que interessante. Quantos sopranos você tem? Você tem 60 sopranos. Então, nesse caso, que é o soprano aqui, nós vamos ter 10 em cada equipe. Tá? E dos 30 contraltos? Bem, nós vamos dividir em 6, vamos ter 5 em cada equipe. Olha que interessante. E dos baixos? Os baixos nós temos aqui 12. Então nós vamos ter 2 em cada equipe. Observe que quando você formar 6 equipes com essa quantidade de músicos, olha só. Vou diminuir um pouco a tela aqui, vamos ver se a gente consegue aprimorar ali os músicos para a gente entender esses numerários que a gente está fazendo para vocês aqui. Ó. Olha só. Então, se você faz 6 equipes, tá? 6 equipes com 10 sopranos. Com 6 equipes, vai fechar os 60, tá vendo? 6 equipes com 2 baixos também vai formar aqui, o que nós podemos dizer para você aqui, os 12, né? Vai usar os 12, cada equipe com 2, e você vai ter 6 equipes. E o contralto, mesma coisa, né? Então você tem 30, se você colocar 5 em cada equipe, você vai formar 6 equipes, ok? E cada equipe com 5. Viu que interessante? Muito legal e fácil de aplicar, né? Essa parte do MDC. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham curtido. Então deixo para vocês aí um meu tchau e se cuidem. Espero vocês aí até o próximo vídeo, galera. Um abraço.